pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, there's where life lives. Oh, é ali onde a vida está. Then that makes you an offspring of Jehovah. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. And Satan can't hurt me then without hurting my father. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. You can't hurt that little girl then without hurting me, I'll tell you that. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir, eu lhe direi isso. Can't hurt your children without hurting you. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. And then he's not willing that any should perish or suffer. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. But now before this flesh here, before the flesh can be perfected, it has to die like the soul dies. Mas agora, antes que essa carne aqui, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Grande Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento de poder falar contigo e de poder te ouvir. Temos consciência do que falamos e sabemos de quem temos ouvido. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, como sempre, pois não podemos fazer nada de nós mesmos. Foi o Senhor quem disse: sem mim nada podeis fazer. O que seria de nós se não fosse esta mensagem do seu profeta? Mas te damos graças por esta palavra. Continue falando ao coração de cada eleito, pois a verdade é manifestada a cada filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O ministério coroado.
Bem, nós vamos estudar um pouquinho hoje a mensagem pregada pelo irmão Branham, a fase presente do meu ministério. Nesta mensagem, ele esclarece em vários parágrafos com respeito a esta coroação. A gente percebe que a coroação do ministério sempre é o fim do ministério. Quando tudo foi feito, completou tudo, aí é coroado. E a coroação sempre deu por um rejeitamento. Você ficou sabendo da coroação quando aquele ministério, aquela mensagem daquele dia, ela foi perseguida, abandonaram aquela mensagem do dia, aquele líder do dia que Deus levantou. Porque a questão é nós levantarmos um homem e a outra Deus. Quando nós levantamos um homem, todo mundo fica sabendo, nós falamos. Mas quando Deus levanta, você tem que discernir se Deus levantou aquele homem. E depois você vai ter que seguir aquele ministério para você ver a coroação daquele ministério. A coroação, como o dicionário diz, coroado é aquele que é ornado na parte superior. Então, se é na parte superior, porque encerrou. Se você vê a coroação das 7 eras da igreja, foi quando Jesus veio, em Apocalipse 10. Aqueles anjos, diz o irmão Branham, que aqueles anjos coroaram a Cristo. Então, Cristo no meio e os 7 anjos, sendo a sua coroa. Aquela cabeleira branca era a coroa de Cristo. E ali estavam os mensageiros. E o último mensageiro, já com a última mensagem, já na última etapa, para poder ser coroado. Então, irmão Branham, você sabe que o ministério dele, falando dos outros ministérios também, ele não foi coroado no princípio. No princípio você vê muita exaltação, as pessoas gostam, é dom de cura, revelações, o povo está atrás disso. Aí o povo ovaciona, pula, grita, chora, sente, está avivado. Isto é um avivamento. Se eu disser para você que o avivamento acabou, você pode se espantar, mas o irmão Branham viveu no tempo pentecostal, ali na divisa de Pentecoste para a Revelação, mas ele teve um ministério dentro da área pentecostal. Vocês podem notar que o Pentecostes começou no início do século XX e foi até 1950. Ali estava Deus vindicando o irmão Branham publicamente, entre ministros, em 1950, com essa foto que vocês veem, com a coluna de fogo sobre a cabeça dele, em janeiro de 1950. Ali estava o final do ministério pentecostal, da igreja pentecostal. Ali estava o final. Ali estava a coroação daquele ministério. E naquele final, Deus estava começando outro ministério, que era o ministério do profeta, partindo para a revelação, que é a revelação mesmo, da abertura da palavra, em 1963. Mas sempre tem um espaço de tempo que Deus
Deixa que o pregador, o seu mensageiro, o seu profeta, como foi o irmão Brana, ele semeia aquilo até vir a coroação daquele ministério. Ou então tudo, quando chega a estar coroado, ele está adornado, ele está cheio, ele está repleto. Isso quer dizer, não tem mais nada a fazer, certo? Quando é coroado, não tem mais nada a fazer. Vamos começar por aqui. Eu estava, ao ler isso daqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Logo você teria que saber o que era a coroa desta era da igreja de Filadélfia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí o próximo versículo diz, aquele que vencer. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Já estava começando a mostrar o que era a coroa na era de Filadélfia, com o mensageiro Wesley. Você tem que saber que você precisa de vencer. Então eu faço de você uma coluna no templo. Então guarda o que você tem, porque senão você não vai ser essa coluna, para que ninguém tome a tua coroa. O resultado da sua fé, que seria ser uma coluna. O que seria destas paredes se não tivesse colunas? Por isso Deus usa assim. E Deus usa na igreja sempre colunas, homens, como colunas. E não pode ser homem areia. Ele é completo. Você vai numa coluna para uma construção mais simples. Aí você tem pedra, cimento, areia, ferro, para formar uma coluna. Então, a parte espiritual, Deus tem homens que têm dons neste corpo de Cristo e que se torna uma coluna. A coluna é para provar para você que talvez uma parte da parede poderia cair, mas tem uma coluna e a parede está ligada à coluna, então não vai cair. A coluna é que sustém tudo aquilo, e o alicerce sustém todo o peso, e tudo está ligado. Você está ligado, coluna, parede, alicerce, tudo está ligado. Então tem que haver uma ligadura, uma unidade entre todos nós, para podermos ser uma coluna no templo do meu Deus. Então a coroa já estava ali, ser uma coluna, olha mais. Faz uma coluna no templo do meu Deus e nunca sairá. Fica derrubando coluna e fazendo de novo, não. Ele já faz uma coluna, um homem. Coluna, uma mulher. Coluna de fé. Porque aquilo é o que está dentro da pessoa. Ela é uma coluna, é resistente, é forte. Outra coisa que faz parte, e quando você vence, é coroado. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. Tudo isso está como coroa. E o meu novo nome. Esta era, ela foi repleta. A coroa desta era total. E cada crente, diz irmão Brana, participa das bênçãos de todas as eras. Como as aflições, o pecado, o mal de todas as eras também vem prejudicar o povo. Mas nós estamos sendo favorecidos nesse tempo final pela revelação
do que aconteceu durante todas as 7 eras da igreja. Deus mandou um profeta, foi para isso, para nós. Amém. A fase presente do meu ministério, a vida de Jacó. Jacó era um suplantador, um charlatão. Mas ele não podia continuar daquele jeito. Porque, para começar, Jacó era eleito. O seu irmão não era eleito. Mas o seu irmão fazia muita coisa boa, que era Esaú. Mas ele não era eleito. E veio do mesmo ventre, da mesma igreja, da mesma mensagem. Mas ele não era eleito. O que precisava era descobrir a eleição. E a eleição estava em Jacó. A mãe sabia que a eleição estava em Jacó. Então você vive talvez um tempo como um Jacó, um charlatão, um enganador. Mas o dia que você encontrar com o anjo, como Jacó encontrou, então você vai ser mudado. É isso que o irmão Brando diz, 116, a fase presente do meu ministério. Ele diz, Jacó, nós o mencionamos atrás, eu tenho o seu nome anotado aqui. Aqui estava ele um pouco medroso, mas ele estava ele estava permanecendo. Ele estava com medo de Esaú lá, e ele sabia que ele estava afastado de Deus. Jacó sabia que ele estava afastado de Deus. Tinha estado afastado de Deus por todos esses anos, mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. Ele estava afastado, mas lutava para permanecer fiel com a palavra. E aqui Deus o chamou e lhe disse para ir para sua casa. E você sabe que ele saiu de casa, ele foi casar lá na frente. Sabe da história dele? Pagou o preço de tudo que ele fez, tudo que ele semeou, ele colheu. O que ele fez com o pai, ele colheu do sogro. É o que ele fez com o pai. Ele enganou o pai, o sogro enganou ele também. É assim, o que a gente faz aqui, ali na frente paga. Deus nunca deixou sem nos avisar sobre isso. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nunca falhou. A Escritura não falha. Aqui estava ele bem na linha do dever, Jacó. E lá estava Esaú com o exército. Foi naquela hora, quando ele foi mudado do nome de Jacó, suplantador, charlatão, para um príncipe perante Deus. Agora você não pensa que a mudança de nome vem fácil, você tem que lutar. E Jacó teve um nome mudado porque ele lutou com o anjo naquele dia. Ele passou toda a noite lutando com o anjo. Até que ao alvorecer o anjo disse, me deixa, porque eu tenho que ir embora, porque o dia vem raiando. Ele diz, eu não te deixarei. Este é o Jacó que nós conhecemos, que quis mudança de vida. Eu não te deixarei enquanto não me transformar, não mudar minha natureza. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Tem hora que você pensa que a bênção de Deus, tem hora que tropeça. A gente pensa que a bênção de Deus é saúde. Se Jesus não falar no seu coração, você está perdido. A saúde é uma bênção? É, mas no caso de Jacó não. Jacó estava bom, estava perfeito, estava lutando, estava orando, agarrado no anjo e pedindo uma bênção. Como que a bênção chegou? Ficou ele melhor? Ficou mais bonitinho? Ficou mais ajeitado? Não. O anjo deu a bênção para ele.
secou o nervo da perna direita dele. Bateu na perna direita e secou o nervo. Aí, isso é bênção, então. É assim que vocês têm que aprender. Quando você pede algo para Deus, e que vem ao contrário do que você pensa. Se não acontecesse aquilo com Jacó, ele não teria uma mudança. Porque ele era um homem bom. 2 mulheres, 2 concubinas. Naquele tempo havia poligamia. Mas agora ele queria a bênção de Deus. Agarrou com o anjo e o anjo o abençoou. Secou o nervo da perna dele. Eu sempre, quando eu falo nisso, eu vejo Jacó voltando para casa, e antes dele voltar para casa, voltar para suas esposas, seus 11 filhos. Quando ele volta, ele volta mancando. Há um manqueba, e quem sabe a Bila, a Leia, a outra, olha o amor. Ele está mancando. Coitadinho dele. Nada de coitadinho, filho. Aquilo foi uma bênção. Ele carregou um sinal. Dali para frente ele carregou um sinal. Ele foi mudado de Jacó, suplantador. Agora tinha que ser mudado. Você não é mais um enganador, um charlatão. Você lutou com Deus e prevaleceu. Irmão, lutar com Deus. Ele não lutou com os homens. Era para ele lutar com o irmão dele. Mas ele tinha enganado o irmão dele e sabia. Vou apanhar, vou morrer. Mas deixa eu transpor o jaboque. Deixa eu pedir a Deus. Deixa Deus mudar a minha vida. Porque eu posso encontrar com meu irmão, morrer, mas já estou salvo. Mas vou transpor o jaboque. A maioria das pessoas, elas não querem transpor o jaboque. E a hora que você transpor o jaboque, na sua oração, você vai ver que não pode satisfazer seus pensamentos. Não é o que você quer, não é o que você deseja, mas é a mudança que Deus quer te dar. Aí Deus te dá uma mudança e a coisa é diferente. Jacó contou como bênção a perna com o nervo seco. Ele contou como bênção. Se fosse qualquer um, se ficasse assim, chegasse, irmão, conta a bênção. Pastor, eu recebi sua oração e estava andando muito bem, mas agora eu estou mancando. Corta a fita, corta logo, tira do ar. É a primeira coisa que... Então, não pode ser dita ao vivo uma coisa dessa. Isso não é testemunho, isso não é bênção. Não é para você. Para Jacó era. Era uma bênção. Tem hora que Deus tem que nos amortecer. Para nós podermos chegar no lugar. E aquilo vai ser uma bênção. Aquela dor, aquela tristeza, vai ser uma bênção. Você não entende no momento. Como Paulo diz que a correção, você não aceita ela no momento, ela não parece boa. Mas depois ela produz frutos pacíficos. Mas no momento, é correada, é rebengada. É que a gente é surrado por Deus. Os filhos apanham dos pais. E muitas vezes para formar um caráter dentro daqueles primeiros anos. Porque depois que ele pegar da sua adolescência para frente, você pode bater o quanto quiser. Ele não vai mudar. Porque o tempo da mudança dele é o tempo do início da vida. Você pode ver que depois que nós ficamos velhos, se fomos defeituosos, somos até hoje. Aquilo não muda. Tem hora que não muda a natureza do homem.
Porque ele não encontrou com Deus, ele não fez como Jacó, ele não transpôs o jaboque. Ele não é um bom filho também, ele não é um bom pai, ele não é um bom marido, ela não é uma boa esposa, ele não é um bom pastor. Está precisando de um jaboque, está precisando de secar o nervo desta perna. Tem hora que está precisando secar o nervo da língua, não é? Mas as pessoas nunca vão aprender, elas não aprendem por você pregar para elas. Tem gente que você ensina a vida inteira, elas não vão aprender. Elas não aprenderam com Jesus, vai aprender conosco. O povo ouviu Brana, não aprendeu com Brana, vai aprender comigo? Não vai aprender. Eles nasceram para aquilo. Eles precisavam ter sido mais corrigidos quando era um bebê pentecostal. Um bebedor de leite, de mingau. Porque depois que ele come feijoada, você não muda ele mais. Mas você pega um homem torto, é a coisa mais difícil. Ele vai para a cadeia, ele fez a coisa errada, fica preso, tantos anos, ele sai, ele faz a coisa errada outra vez. Você não muda ele, só Deus pode mudar a natureza da gente. E se você vem na igreja e fica a vida inteira e não muda, você tem que desconfiar de você mesmo. Você não tem que desconfiar de Deus, tem que desconfiar de você mesmo. A palavra é pregada, a correção é feita e você não muda de vida. Isso é porque você já emancipou, não é criança mais e não aprende mais. E não muda de vida e não transforma mais. Você não poderia fazer o contrário? Eu vou provar que eu ainda sou um bebê em Cristo. Vou aprender da sua palavra. Deixar o evangelho me surrar. Até eu aprender a andar. Até eu aprender a cantar. Até eu aprender a pregar. Só Jesus. Aí foi um príncipe com Deus. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. A irmã Brana diz, quando ele saiu na manhã seguinte, com o seu ministério coroado. Agora foi coroado. Coroado mancando. Transpôs o val de jaboque perfeito, um homem ereto. E volta um manqueba e diz, fui abençoado, Bila. Fui abençoado, meus filhos. Pai, o senhor está mancando, o senhor saiu perfeito daqui. Como o senhor conta isso como bênção? Ele sabia contar. Se não fosse assim, eu não teria como mudar de vida. Deus precisou secar o nervo da perna boa para que ele pudesse mostrar que tinha lutado com Deus e prevalecido. Agora, eu prevaleci, lutei com Deus. Sabe o que os pregadores dizem? O povo vai lá e luta com Deus. Eu quero um carro. E pede novo, não pede velho, não, porque te dá trabalho. É tudo bem ensinado. Pede casa. E eu quero. E eu quero. Tudo diferente do que foi feito lá atrás. Tudo diferente do que Jacó, Jó. Você pega uns homens desses, não pode contar testemunho na igreja de jeito nenhum. Como vai contar testemunho? Eu estava em casa orando e chegou um moço correndo, dizendo, mataram todo o seu gado. Passou uma peste lá e matou tudo. Eu estava em casa orando, fazendo ofertas para mim e para os meus filhos. E meus filhos no salão, ou dançando. E a casa caiu sobre eles. E a notícia chegou. Seus filhos morreram. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ah, esse homem eu não entendo. Bendito é o nome do Senhor. Contando isso como bênção. A coroação de certos homens, de certos ministérios,
Foi uma coroação árdua, terrível. Mas eles sabiam que estavam sendo coroados, perdendo tudo, não ganhando, perdendo. Não é contado para um século 21 como nós estamos vivendo, testemunhos desses homens. Não se pode contar. Tem que se contar só aqueles. Eu levei sal e fui abençoado. Você vai ver que o sal arder. Vai ser que nem jogar sal e criolina nas costas de um sapo. Vai ver o quanto vai pular. Por que a gente não atenta para a palavra? A fase presente do meu ministério 111. Naquela hora escura, Jesus agora. Revolvendo os céus escuros, disse o poeta, meu Salvador inclinou a cabeça e expirou. A abertura do véu revelou o caminho para os regozijos no céu e o dia infinito. Ele teve que fazer aquilo, a fim de fazer o caminho para nós. Isto é certo, mas o que fez Deus? Ele era fiel à palavra e ele abraçou a cruz. Mas foi esse o fim do seu ministério? Estava seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Os homens deram para ele uma coroa de espinho, mas Deus o coroou acima de todo nome que é falado. Ele coroou em uma manhã da Páscoa, na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus. Ele levantou dos mortos e está vivo para sempre. Ele não estava arrasado, porque todos os homens o abandonaram. Ele não estava arrasado. Na verdade, a pregação dele foi que causou essa divisão. Foi que causou o abandono. Foi a pregação de Jesus, e a pregação de Jesus não foi entendida por 70 discípulos. Porventura não tem esses 70 hoje dentro da terceira puxada? Tem. Eles não entendem o ministério da esposa. Eles não entenderam de Jesus. E Jesus pregou para nós hoje é fácil. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não terá vida em si mesmo. Se você tivesse lá naquele dia, você tinha largado Jesus também e dito, Moisés falou que nós não podemos nem comer sangue de animal. Aí esse daí está falando, nós temos que beber o dele, vamos embora. É falso profeta, é nicolaíta. Não. Ele já pregou aquilo, o irmão Brana mostra que Jesus fez proposital. Tem coisa que a gente não faz nem proposital, mas Jesus fez proposital e foi perdendo. E os 70 foram embora. E ele olha, só tem 12. Parecia que ele estava revoltado. Quem sabe os 12, quem sabe hoje, o mestre vai pregar uma mensagem mais gostosa, que ontem eu vou te falar. Ele pregou, não tem, que 70 ministros. Não é 70 prostituta, não. A prostituta crê. O ladrão vem e crê. É ministro mesmo que é o problema. É ministro que é cego. É ministro que não entende a mensagem. Sempre foi ministro. Desde o princípio, foi ministro. O irmão Brando diz, os teólogos é que cegam o povo. Aleluia. Então a gente vai chegando a um certo ponto no ministério que você vê os 70 indo embora e parecia que Jesus estava revoltado. No outro dia, quem sabe, fez a pregação e os que sobraram como vocês assim, os que sobraram, ele olha e diz, você talvez pense, hoje ele vai pregar uma mensagem de amor. Hoje ele vai pregar amor divino, se Deus quiser.
Hoje ele vai pregar amor divino, porque ontem ele pregou uma mensagem que foi embora 70 ministros. Mas hoje ele vai pregar amor divino, se Deus quiser. Aí Jesus sobe num caixotinho lá, vamos fazer um papel aqui. E dá outra mensagem. Os 70 foram embora, vocês também não querem ir após eles? Não, mesmo que seja na mesma noite, no mesmo dia. Ele diz, como? E não mudou a pregação, está mandando até nós embora também? Todos os 12 levantaram e disseram. Não. Você já notou lá? Os 12 levantaram e mostraram para Jesus que eles não iam embora. Não, Deus não trata com grupo. Pedro levantou e disse, para quem iremos nós, Senhor? Somente tu tens palavra de vida eterna. Outra vez. Os enciumados, os coça-cotovelo, bem que não tinha dentro do grupo. É interessante, não tinha. Podia, porque agora só tinha 12. Não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Isso não podia olhar para o outro. Bom, o que eu faço? Eu vou seguir ele assim mesmo. Mas Pedro respondeu, para quem iremos nós? Não é nem mudar de igreja, não é nem lugar, não é onde, para quem? É pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Um falou para os demais. Um falou pelos demais. Um respondeu pelos demais. Não foram todos lá e falar com Jesus. Eu também vou ficar. Não. Pedro falou por eles. Eles criam igual. Porque Jesus já havia detectado Judas. Um de vós é o diabo. Mas por favor, essas mensagens não pode pregar quando a coisa está revolta. Você prega essas mensagens, o indivíduo escuta lá do outro lado do mundo e fala assim, está me chamando de diabo, está me chamando de Judas. O dia que eu te chamar de Judas, eu falo o seu nome. Enquanto eu não falar seu nome, não me diga que eu te chamei de Judas. Espere eu falar seu nome. E se Jesus nunca falou, só deu pão molhado, eu só vou te dar a mensagem da hora. A mensagem molhada. Pega e come. E ainda diz, o que tens que fazer, faça logo. Fica fazendo rodeio, não. Você tem que me trair, trai logo. Você tem que... mas foi um beijo que deu. A prova de amor entre namorados era um beijo, não sei se já mudou, que agora eu acho que é motel. Já elevou muito, não é beijo mais. Mas a prova de traição foi um beijo. Ele pegou e beijou Jesus, ele traiu Jesus com um beijo. E Jesus olhou para ele e diz, amigo, a que vieste? Chamou ele de amigo ainda. Jesus falou que ele era o diabo. Aí olha para aquele rapaz e diz, amigo, a que vieste? Eles vieram com vara, paus, para prender Jesus. Jesus disse, eu estou no templo, sempre pregando aí. Não precisa disso não. Eu não preciso de receber paulado, vocês não têm que vir com paus para o meu lado, não. Eu estou sempre pregando, eu prego na sua igreja. Não precisa vir com paus, pedra para jogar. Amém? Amém. Muito bom. Vamos prosseguir mais um pouquinho, que esses alimentos aqui é bom. Sempre causam um resultado benéfico para uns e maléfico para outros. Que as pessoas, elas não podem, a palavra
a presença de Jesus, irmão Branham diz que quando Jesus chegou lá no inferno, foi um tormento. E quando Jesus chegou no paraíso, foi uma bênção. A questão é o lugar onde você está. É aquilo que você ouve contra a palavra, contra o Jesus, contra o homem ungido. E é o lugar que você está, que está mostrando que estado de espírito está ali. Estou no 111 ainda. O ministério, ele não acabou, não está arrasado. Vamos pensar em nós aqui agora. Está arrasado o ministério? Ou está faltando muitas irmãs desse lado de cá? Os homens estão vindo mais na igreja. Está faltando muitas irmãs. Mas o ministério está arrasado. Saiu um grupo, agora saiu da terceira etapa, mais um grupo, mais um partido no Brasil. O ministério da esposa está arrasado? Não. O ministério dela está coroado. Sabe por quê coroado? Porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais nada o que mostrar. É o que nós pregamos ontem. Não tem o que fazer, não tem o que mostrar. Tudo foi revelado pelo sétimo anjo e tudo já foi mostrado dentro desse espaço de tempo de 2000 até 2013. Tudo foi mostrado. Agora é tempo de coroação. E quando a noiva, seu ministério, está sendo coroado, então haverá os abandonos. O ministério de Jesus foi assim, e nós temos aqui, vai ler essa mensagem, que não precisa nem de eu pregar para você. Vai ler essa mensagem, que o irmão Branham vai mostrar que o ministério dele foi coroado assim também. É não entendendo, aí o irmão Branham vem e prega assim, Deus sendo mal entendido. Qual era o Deus que estava sendo mal entendido? Ou seja, Deus do céu mal entendido. É quando ele está na terra que ele é mal entendido. Você escuta e não entende o que Jesus falou, comer sua carne e beber seu sangue. Você escuta a brana, o cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Você não entende. Esse é o problema. Deus sendo mal entendido. Ele prega sobre a única pessoa. E Deus fala apenas por uma pessoa e não por um grupo. Aí vem Deus sendo mal entendido outra vez. Eles não entendem a pregação. E é Deus que está pregando. Deus só tem que usar um homem. Porque Deus não tem jeito de falar pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Deus não pode mandar anjo do céu. Ele tem que falar através do homem. E então é Deus sendo mal entendido. Você pensa que esses pastores não estão entendendo Osmar? Não, Osmar eles até entendem, eles não entendem a Deus. Osmar eles entendem porque eles comem com ele. Pergunta para o Osmar, que classe de mistura você gosta de comer? Agora é perigoso, até, sei lá, sabe lá, é tanta gente que faz isso. Mas chega a um certo ponto que você já fica com Marcos 16 na mão e na mente. Beberão coisas mortíferas e não fará coisa mal algum. É mortífero porque é uma alimentação hipócrita, servida, hipocritamente fingido. É um poço fingido. Não acha que eu estou batendo, não. Isso aqui é verdade. Paulo diz, olha, eu passo em perigo no mar, eu passo em perigo na cidade, eu passo em perigo entre falsos irmãos, hipócritas. E Jesus veio e viu aquele povo e diz, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês falam bem do sepulcro de Brana, mas foi vocês que colocaram ele lá. É a mesma coisa hoje. Fariseus hipócritas.
Não estou nervoso, não. Estou muito bem. Certo? Não estou nervoso. Não estou agitado. Não. Eu não sou daqueles que estão precisando tomar calmante para ficar calminho. Não, não tomo calmante não. Meu calmante é Jesus Cristo. É a palavra. Não é mal você tomar calmante. Mas estou te dizendo porque talvez eles vejam a gente agitada, se diz, aquilo lá é o homem que faz aquilo, é a carne. Não tem nenhum problema. Daqui o que faz é a palavra mesmo. Quando a palavra é mal entendida, quando Deus é mal entendido, quando a esposa é mal entendida pelos pregadores do dia. Eles não entenderam o sétimo anjo nos Estados Unidos e não entende a esposa no Brasil. Mas não foi nos Estados Unidos que mostrou os trovões. Tenho que falar mais para te ajudar. Nos Estados Unidos revelou os trovões, mas não mostrou. Revelou a terceira etapa, mas não diga a ninguém. Revelou um novo nome, mas não diga. Mas no Brasil, nós comemos, nós pregamos. No Brasil, a noiva fala. Deus tem uma voz, diz o profeta, e essa voz será através da esposa. Mas o ministério não está arrasado. Você olha, está faltando muita gente aqui, meu Deus do céu. O que eu faço para encher isso aqui? Eu não sei não, eu vou pregar, acho que vai raliar mais. Você prega, vai raliar mais. Se para ficar com você eu tenho que te lamber, dar tapinha nas costas, não tem jeito não. Não tem jeito. Eu sou o que sou. A minha mulher gosta de mim do jeito que eu sou. E eu tenho que gostar dela do jeito que ela é. Mas ela é muito seca, ou o Osmar é muito seco. Joga um pouquinho d'água. Certo? Joga um pouquinho d'água nela, joga um pouquinho d'água nele. Aí fica molhado. E é um pouquinho d'água de amor, de carinho, de dedicação. Daqui a pouco eles pensam, eu vou jogar água nela. Jogar água nela. Chega em casa, eles fazem só o natural. Mas não faz a pregação. Dele amor, dele carinho. Você joga água. Aquele homem seco está molhado. Aquela mulher seca, durona, está molhada. Tem marido para isso. O pastor é para isso. E o ministério não está arrasado porque estamos perdendo, não. O ministério da esposa está sendo coroado. Não tem mais nada que pregar. Quando Deus levou o irmão Brana, não tinha mais nada para ele pregar. No ano de 1965, irmão Brana deu o restante que precisava. Aí Deus levou ele. A coroação natural do irmão Brana é o escândalo para o povo, que foi uma morte, que acidente automobilístico. Não é boa coisa. Mas aquilo para Deus era a coroação do ministério. Você já fez tudo que tinha que fazer, revelou eras, revelou semente da serpente, revelou selos, revelou trovões, já falou sobre o novo nome. Agora você diz nesse ano aí que até a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Vamos embora. É isso aí, a coroação do ministério. Agora, eu não quero que o meu ministério seja coroado como um crítico, um rebelde na palavra, e eu venha receber uma coroa natural de escândalo. Mas que eu possa ter um ministério que seja glorificado por Deus, não entendido pelos homens, porque quando não é entendido pelos homens, esse é o ministério de Deus. Deus sendo mal entendido. Eu não preciso nem pregar mais. É o que eu disse ontem, não tem que se pregar mais. Você está esperando quem que vai falar sobre o novo nome? Já foi falado. O nome gentil de Deus, Brana, já foi falado. O nome gentil de Jerusalém, já foi falado, é Tucson. Já foi pregado tudo, filho. A terceira etapa, você está esperando?
foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou, já foi pregado tudo, filho. Alguém diz, eu dei parágrafo para ele. Obrigado, você me deu um parágrafo, mas eu tenho uma mensagem. Você me deu um parágrafo, mas eu fiz uma mensagem. Quantos irmãos aí, tem hora que me traz até um parágrafo para mim. Mas eles não fazem a mensagem. Porque eles não são o pregador. E são estudiosos. Só isso. Mas fica reivindicando depois que a mensagem é deles, porque eles deram um parágrafo. Eu lembro que foi um parágrafo. Reivindicando. Olha quantas mensagens tem. Olha quantas pregações. Mostre as suas. Mostre suas mensagens. Mostre suas pregações. Deixa este lado. Quando vem o abandono, aí ele estava coroado, Jesus estava coroado. Sim, senhor, sim, senhor. Ele foi coroado porque assim era ele, sendo abandonado. E ele devia fazer aquilo quando ele o levantou da morte. E nós queremos que o ministério está sendo coroado, graças a Deus, está uma bênção por todo lado, todo mundo pede CD, todo mundo quer ouvir. Não, o ministério é coroado a hora que eles começam a parar de ouvir CD. Aí o ministro, esse homem não tem jeito não. Quando eu penso que ele tem que pregar a derrota, está dizendo que agora que está coroado. Está coroado. Coroado. Não tem mais nada para eles pregar. O inimigo, contrário ao nosso ministério, ao ministério da esposa, eles não têm mais o que pregar. Tem que pregar o que já foi pregado. Não adianta. Não tem novidade mais. Acabou. Quer arrumar subterfúgio, como no casamento? Precisa de subterfúgio, porque não há novidade mais. Aí começa com revistas pornográficas para ver outras maneiras, outros modos de sentimento. É isso que eles estão querendo, porque já não tem mais. A mensagem já foi pregada, Brana revelou, a noiva mostrou. A noiva não revela. Eu não sou profeta, mas eu pertenço a um ministério profético. A esposa é profeta. E o anjo, Jesus, o anjo, Brana, e a esposa fala a mesma coisa. Não prega contra, não. Fala a mesma coisa. Quem está pregando contra, o eleito examina tudo isso. Pode postar mensagem o quanto quiser. Eu queria que vocês tivessem entendimento para saber quantas pessoas escutaram aquela mensagem postada de uma forma política, rebeldes, fazem isto, por todo lado. Mas eu quero saber, quantos estão ouvindo aquela mensagem? Mas vai numa mensagem da esposa para você ver. É muito bom, vocês vão arrumar isso daí, essas alternativas, vocês vão ter que arrumar. Como nós já temos automaticamente telefonema chegando e dizendo, sabe o que acontece? Olha, eu ponho um MP3 desse lá na cabeceira da minha cama tocar, e eu escuto, durmo, acordo, o senhor está pregando. Ah, é assim? É. Ah, eles vão querer arrumar algum testemunho, irmão. Vê se você faz isso aí também, põe o meu CD lá e toca, você vai acabar nem dormindo. Se você colocar um CD, a pregação do indivíduo, falando contra a mensagem da hora, você não vai dormir. Não há nem calmante que faz você acalmar. Você vai ficar pior. O que faz acalmar é a palavra, é a tranquilidade de alma, de espírito. É você escutar uma mensagem que você sabe, isso veio de Deus. Isso não é aprendido aqui na terra, ninguém ensina. Isso é de Deus. É Deus que deu essa mensagem para nós. Deus mandou em Lembrana, foi para isso. 40 anos nós não enxergamos, mas agora vemos. Ouvi 30 anos, mas agora eu vejo. O reavivamento trouxe grandes evangelistas. 117, a fase presente do meu ministério. Ô, irmão, mas eu não vi 10 para 50. Você falou comigo hoje ou eu perdi o papel? Né? Tá bom.
Agora já foi. E depois de tudo, quando o Senhor falou comigo lá no Rio naquele dia, aquele reavivamento foi como uma ponta de lança ao redor do mundo, e de lá veio cada um destes grandes evangelistas do ministério de irmão Brana. Grandes evangelistas. Agora eu quero que vocês entendam. Depois que irmão Brana partiu, estes grandes evangelistas falaram contra o irmão Brana. Uns que nós temos visto na internet. Tem como comprovar. Eles não puderam permanecer com a mensagem do irmão Brana. Eles quiseram só a parte de cura divina. Até como grande evangelista T.L. Osborne, que descansa no Senhor. Esse ano ele partiu. Mas em dezembro tinha uma postagem de 1912. Em dezembro tinha uma postagem. Tem uma postagem na internet. Ele contando o testemunho. O que ele encontrou no irmão Brana. Que bênção foi. Ele dá uma paradinha e diz: se vocês conhecem sobre este nome, não dê atenção às coisas absurdas que aconteceram anos depois. Se você pegar na internet Ernie Baxter, Gordon Lindsay, vão dizer para você que o William Branham morreu porque finalmente ele estava dizendo que ele era o profeta Elias. Que vergonha. Ele era mais do que profeta Elias, ele era Deus em carne. Vocês não conhecem nada. Ele era Deus em carne, ele era sétimo anjo, ele tinha um ministério do Filho do Homem aqui na terra. Vocês não conhecem, andaram com o homem, mas Deus foi mal entendido. Eles andam hoje com a esposa, mas Deus é mal entendido outra vez. Eles não podem entender, nasceram para isso, estão coroando o seu ministério com maledicência. Esta é a coroação do ministério do inimigo da noiva. São inimigos da noiva, são inimigos desta mensagem. Mas estão coroando seu ministério também, criticando a palavra. Mas eles têm que saber que o ministério da esposa está também coroado. Como é bom. Não tem mais nada para pregar. Vocês estão me entendendo? Não tem mais nada para mostrar para o povo. Tem que ficar mostrando aquelas coisas agora. Antes, falta um novo nome. Qualquer dia vai falar, alguém vai falar do novo nome. Levei, acho que 7 anos para falar. Claro, me parece que eu levei 7 anos. Aí falou. Aí, agora sim, acabou. Aí veio o nome gentil de Jerusalém. Como saber disso? Tudo foi lembrando que tinha ensinado, mas tem que ter um ministério da esposa para mostrar para o povo. Isso já foi mostrado. Agora você tem que saber que é o tempo de coroar esse ministério. Esse ministério da esposa está agora sendo coroado. E na coroação tem que ter alguém para colocar alguma coroa de espinho nela. Porque teve quem colocou coroa de espinho em Jesus. Mas Deus lhe deu uma coroa de glória. Deus lhe deu uma ressurreição. E é isso que Deus fará comigo e com você. Mas não vai faltar pregadores para trazer coroa de espinho. E pregadores? Amigos, irmãos. Amigo, a que vieste? Só coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, que você prega a mensagem de uma só pessoa. Uma coroa de espinho. Amigo, a que vieste? Falta de entender, falta de revelação. Dá dó da igreja quando tem ministros sem revelação e o povo está ali e sustentando pregadores. Nós somos sustentados por vocês. Se tem uma gravata, foi vocês que me deram. Se tem um terno, foi vocês que me deram. Mas eu tenho que pregar para vocês a verdade. Não estou comprometido com ninguém dentro do meu ministério. Nunca me comprometi. Não me comprometo com quem dá muitos dízimos. Não vou contar mais testemunho, mas vamos aqui. 119. A fase presente do meu ministério. Mas todos os homens têm me abandonado porque eu tomei a palavra verdadeira e permaneci com a palavra. Permaneci
com a palavra. Do 121, a fase presente do meu ministério. Estou confiando nele. Algum dia, irmão Brana dizendo, eu não sei quando, a coroação de meu ministério. Eu simplesmente ficarei fiel tanto quanto possa ser. Eu não sei o que será, eu não sei quando isto acontecerá, mas quando ele estiver pronto, eu estou. Agora veja aqui, eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra e para a sua retidão. É isso que o irmão Brana fez, ele tomou a vestimenta da palavra. É isto que nós, como esposa de Cristo, hoje estamos vestidos. Nós não estamos, nenhum de vocês está vestido com a mensagem do Osmar. Osmar não tem uma mensagem, eu sou um repetidor. Quando eu digo eu tenho uma mensagem, é porque é a mensagem que eu estou repetindo. Tem uma mensagem para repetir, eu tenho que repetir, não tem novidade. Eu tenho que repetir a mensagem do William Brana. Aquilo não é assim, diz o Osmar, é assim, diz o Senhor. A mensagem de uma só pessoa não é assim, diz Brana, não é assim, diz Osmar, é assim, diz o Senhor. A noiva tem uma mensagem, é assim, diz o Senhor. Agora guarda o que tens, não joga fora não. Você está jogando fora? Guarda o que tem. Se você tem recebido um novo nome, se você tem recebido terceira puxada, se você recebeu a luz de que o cordeiro saiu do trono e que ele não é mais cordeiro e ele é leão, guarda o que tens, não joga fora não. Quando você levanta contra a mensagem, você está jogando fora. E vem aqui a palavra, guarda o que tens, para que ninguém, para que pastor, para que obreiro, para que nenhum evangelista tome a sua coroa. Guarda o que tens. Quando você encontra um pregador contra a mensagem da esposa, e ele aprendeu com a esposa, guarda o que tens. 129, a fase presente do meu ministério. Mas Deus, se eu tenho que selar meu testemunho com minha própria vida, ou qualquer coisa que seja para ser feita, Senhor, não coroe isto. Então coroe isto. Não me coroe, coroe o ministério que tenho pregado. Senhor, é a tua palavra. Coroe, aqui está o ministério de Brana, foi coroado, e o nosso ministério também. Estou aqui no final, 138, quantos cristãos estão no caminho nesta noite aqui, que estão felizes, que começaram há muito tempo atrás, têm dado sua partida, e pelo caminho todo, continua indo em direção ao fim. Eu oro para que Deus coroe seu ministério, seja o que for. Agora, olhem para vocês verem os ministérios. Pode ser uma dona de casa. A mulher que é uma dona de casa tem um ministério de cuidar da casa. As pessoas acham que nem a música é ministério. O irmão Brana diz, dona de casa é um ministério. E tem mulher que não tem ministério de dona de casa, ela tem ministério de dona de escritório. Ela não tem ministério de esposa, ela tem ministério de secretária de outro homem. É bem tratada. Talvez o marido não a trate bem. Ela tem que escorregar. Não estou dizendo que todas são assim. Estou dizendo que essas coisas acontecem. Deveria ficar com a palavra, mas não consegue ficar com a palavra. Seja o que for, eu oro. Pode ser uma dona de casa, oro para que Deus coroe seu ministério. Pode ser um pregador, pode ser um diácono, pode ser um simples membro, pode ser um fazendeiro. Eu não sei o que é, seja o que for, que Deus possa coroar a sua vida com a glória da sua palavra, em sua segunda vinda, de raptar-te e levar para outra terra. Isso é uma coroa que Deus dá para nós. Deus, me dê esta coroa. Agora, não coroe meu ministério com espírito maledicentes. Isso eu falo porque eu saí também do outro ministério. Eu não fui um maledicente contra o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Deus sabe que eu não fui. Mas aqueles que saem de mim são todos maledicentes. Por que são assim? Não percebe? Ele sai da mensagem que estamos pregando. Ele sabe, isso aí não é Osmar, porque Osmar não sabe nada, Osmar não estudou, Osmar não formou.
Não sabe nada. Vocês têm que saber que é Deus sendo mal entendido. Vocês não entenderam a mensagem de uma só pessoa, vocês não entenderam Deus. Não é que vocês não me entenderam, não. Vocês não entendem é Deus. E o filho entende o pai. O pai conhece o filho conhece o pai. Se não entende a mensagem da hora, a mensagem da esposa. Mas nós estamos aqui com o nosso ministério coroado. Eu não vou nem pregar, eu não sei como Deus vai coroar meu ministério. É assim, o irmão Brena disse, quando você encontra aqueles que rejeitam a palavra naquele ministério, é a palavra do dia. Não tem outro lugar no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, para você ouvir uma coisa revelada como você já ouviu. Porque és duro do coração, duros de serviço, incircuncisos de coração. Vós sempre foi como vosso pai. Por que não muda de vida? Por que não diz, pequei? Seja um filho pródigo. Chega e diz, pequei. Meus irmãos, pequei. Contra os céus e perante essa mensagem. Mas eu estou aqui para ser um jornaleiro. Eu estou aqui para limpar essa igreja. Para ajudar. Pai Celestial, é difícil a gente encontrar os que querem ser jornaleiro. Nós só encontramos aqueles que querem ser pregadores, enquanto está precisando ser jornaleiro. Ajuda-nos nesta hora, Pai. Essa mensagem, ela pode não ser entendida. Ela é mal entendida porque ela é Deus. E Deus sempre foi mal entendido. As pessoas não entenderam Deus. Até mataram ele quando ele veio na terra. Rejeitaram a mensagem de Deus em William Branham. E hoje rejeita a mensagem de Deus na esposa. Uma só pessoa. Eles rejeitam porque eles não compreendem Deus. Deus é mal entendido por eles. Senhor, é triste o final destas pessoas, porque o final é perdição. Blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente blasfemar contra esta mensagem e não voltar atrás para corrigir, para consertar. Porque muitos falam contra o Senhor, mas quando ouve uma mensagem, aquilo mexe com eles, eles dizem, olha, eu estou errado, eu vou consertar, eu vou voltar, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão. Eu vou fazer como o filho pródigo. Senhor, porventura, tem algum filho pródigo no Brasil aqui me ouvindo? Tem algum filho pródigo, Senhor, que deixou a terceira puxada, mas que ao ouvir mais um pouquinho desta palavra, eles dizem, eu não me enquadro como Judas, eu não me enquadro como Coré, Datã e Abirão, eu não me enquadro como Ananias no tempo de Jeremias, eu não me enquadro como Zedequias no tempo de Micaías, eu não me enquadro como Balaão no tempo de Moisés, eu não me enquadro como Caim no tempo de Abel, eu me enquadro com Abraão, eu me enquadro com a revelação, eu me enquadro com esta palavra da hora. Então eu estou retornando, Pai, perdoa meus pecados, limpa meu coração, minha mente, faça de mim uma melhor cristã, um melhor cristão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Missionário, pastor, evangelista, tome cuidado com o fio tentador, pois ele está rugindo igual um leão. Tome cuidado, ó meu irmão. Jesus te concedeu um ministério. Você precisa ser fiel e sincero.
sua vida no santo evangelho, porque Jesus requer de ti um amor sincero. Presbíteros, diáconos, cooperadores, tomem cuidado com ouvir o tentador. Vocês que tocam na banda ou cantam no coral, devem orar pra Jesus livrar do mal. Jesus te concedeu um ministério. Você precisa ser fiel e sincero, dedicando sua vida no santo evangelho, porque Jesus requer de ti um amor sincero. Porque Jesus requer de ti um amor sincero. Porque Jesus requer de ti um amor sincero.